com temor e tremor que abrimos o santo livro, que é a palavra de Deus. É com o coração cheio de expectativa, de expectação, querendo ouvir o que Deus tem a nos dizer. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 12. E eu quero convidar a congregação a fazer a leitura comigo. Nós faremos a leitura alternada até ao final do capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Então, leiamos alternadamente. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Começando no batismo de João Batista, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos nós, revela-nos qual desses dois tens escolhido. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra viva seja aplicada ao nosso coração. Nós abraçamos a todos, de forma muito especial os nossos convidados, eles são muito bem-vindos, estamos aqui na casa do Pai. Nós celebramos o seu nome, adoramos, cantamos louvores, lemos e ouvimos a sua palavra, nós aprofundamos a comunhão uns com os outros, mas estamos aqui para servir ao Senhor. Você é muito bem-vindo. Mais uma vez felizes aqui com Evelyn também, estivemos com ela essa semana e ela disse: domingo eu vou para o culto, e graças a Deus, não é, Evelyn, que você está aqui, você é objeto das orações dessa igreja, e o Senhor tem cuidado de você, tem firmado os seus pés na rocha. Estava dizendo a Léo que tanto ele no começo como Sávio, os dois já introduziram a mensagem desta manhã. O salmista escreveu no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E eu queria dar um tema à mensagem desta manhã, um tema que eu tomei emprestado
de A.W. Tozer, um livro que ele escreveu sobre os dons espirituais, e há uma expressão que tanto me tocou o coração, que diz assim: consagrados à glória de Cristo. Como estamos estudando Atos dos Apóstolos na perspectiva do discipulado, um discípulo é alguém verdadeiramente consagrado à glória de Cristo. E ser totalmente consagrado à glória de Cristo significa dar as costas totalmente e com muita convicção à pressão que há atualmente para a glória humana. Então é dar as costas a esse tipo de pressão. A glória não é para o homem. No corpo de Cristo nós não temos celebridades. No corpo de Cristo nós não temos o cara. Na verdade, a pessoa excelente é o Senhor Jesus. Ele é central. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos deverá ser para a glória do Senhor. Então que resistamos firmes a esta pressão, essa pressão para recebermos a glória. Que jamais tenhamos a pretensão de ter qualquer mérito. Léo falou muito bem sobre isso, e é isso que a palavra de Deus ensina. A salvação depende de Deus do início ao fim. E ele citou literalmente Romanos: não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar Deus de misericórdia. E a gente pode usar aquela expressão do apóstolo Paulo: sou o que sou pela graça de Deus. Então, queridos, tudo o que fazemos na igreja, as reuniões, e o pastor Sávio lembrou aqui o concílio, porque nesses dias de preparação há muitas reuniões e muito planejamento e oração, e o seu trabalho é tão importante, mas você é um instrumento consagrado à glória de Cristo Jesus. Então vamos estudar por alguns instantes a partir dessa perspectiva: consagrados à glória de Cristo Jesus. O texto nos fala que os discípulos voltaram a Jerusalém, estavam muito perto, estavam ali no Monte das Oliveiras. A expressão bíblica aqui é que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, literalmente 1 quilômetro. Era a distância quanto um judeu, daqueles judeus zelosos, um judeu podia andar em dia de sábado. É por isso essa expressão, a distância de um sábado, cerca de 1 quilômetro. E de uma forma bem objetiva, eu queria destacar aqui 3 palavras que resumem muito bem o texto que lemos a partir dessa perspectiva: consagrados à glória de Cristo. Primeira palavra, que é uma palavra-chave para o discipulado: obediência. Havia uma palavra do Senhor. Você imagina agora o coração dos discípulos, depois de abençoados 40 dias na companhia do Jesus ressurreto. Jesus aproveitou aqueles dias para dar instruções, falou sobre o reino de Deus. Você pode imaginar aquele curso intensivo do Senhor. Quando estudava o texto, eu pensava naqueles feras desse ano, os que vão fazer vestibular, e há uma linguagem usada lá entre os feras, chamado aulão, o resumão. Na verdade, quando o tempo é aproveitado para que se reveja o máximo das instruções. Então foi um aulão de 40 dias, um curso intensivo. O Senhor deu a eles instruções, e havia uma determinação do Senhor: permaneçam na cidade, até que sejam revestidos pelo poder. Descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E o texto diz: depois de Jesus ter sido assunto aos céus diante deles, então voltaram para Jerusalém. Eles obedeceram rigorosamente a ordem do Senhor, de não se ausentarem da cidade, mas de esperarem a promessa do Pai. E se nós pensarmos literalmente naquele contexto, Jerusalém era um lugar perigoso para eles. Na verdade, suas casas estavam lá na Galileia, lá no norte.
E agora estavam eles na Judéia, estavam eles em Jerusalém. Era um lugar perigoso. Havia, entretanto, um propósito divino para que aquela obra começasse em Jerusalém, para que o testemunho do Evangelho começasse a partir de Jerusalém. O lugar era perigoso, é certo, no entanto, era o lugar da maior influência possível. Obediência, essa é uma marca distintiva de um discípulo. A verdade, queridos, todos nós temos uma vontade, mas um discípulo tem aprendido a dizer que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Um discípulo pode até apresentar perante o Pai a sua vontade. Um discípulo tem liberdade até para dizer ao Pai: eu queria tanto que a minha vontade fosse feita. No entanto, Senhor, como filho, como servo, como discípulo, eu me submeto à tua vontade. Eu creio que o autor sacro, ao escrever aquele hino, nem sempre será para onde eu quiser que o mestre me há de mandar, ele tinha essa convicção. E nós temos aprendido, queridos, que o melhor lugar, mesmo que aparentemente não seja o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar é o lugar da obediência. Na verdade, lembrando de uma palavra do Senhor Jesus, a obediência é uma prova de amor, porque um discípulo, ele guarda os mandamentos do Senhor. Disse Jesus, João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É uma questão de amor e uma questão de obediência. Lembro-me daquela palavra proferida pelo profeta Samuel ao rei Saul: tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Os discípulos voltaram decididamente para Jerusalém. Lembro-me da palavra do Senhor a Josué, o sucessor de Moisés. Imaginem, Josué tinha sido servidor de Moisés, tinha acompanhado os momentos de glória, de grande livramento, de grandes manifestações do poder de Deus, mas também a murmuração do povo. Houve um dia quando Moisés disse a Deus: esse povo só falta me matar. Na verdade, aquele povo nunca estava satisfeito, como diz lá o texto bíblico, eles ainda tinham carne entre os dentes e já estavam murmurando, nunca estavam satisfeitos. E agora Josué seria o sucessor de Moisés. Você pode imaginar Josué pensando: vou ter que passar por tudo isso, como é que vou conduzir essa grande multidão? E a palavra do Senhor a ele foi: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Obediência. E não é sem razão, queridos, que de todos os que saíram do Egito, de 20 anos para cima, de todos eles, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Nem Moisés teve esse privilégio. Moisés apenas avistou a terra, mas apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida, marcados pela obediência. Estava lembrando de uma palavra proferida por Paulo quando estava preso em Cesareia, perante o governador e perante o rei Agripa. E ele, falando sobre a sua vocação, disse: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, ao chamado de Deus. No entanto, o exemplo maior, o paradigma para nós, o exemplo por excelência de obediência, é o Senhor Jesus. E Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, se auto-humilhou, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, em primeiro lugar, obediência. Jerusalém era um lugar perigoso, mas eles obedeceram à determinação do Senhor, porque soberanamente o Senhor escolheu Jerusalém
como sendo o lugar de maior influência possível. E vale a pena agora uma leitura da nossa vida. Quanto de minha vida é marcada pela obediência constante, fiel, dedicada, cada área da minha vida, todas as áreas da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim, segundo a tua vontade. Como lemos em um dos salmos, que é um salmo messiânico, onde está escrito: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Obediência. Segundo lugar, olhando aí versos 13 e 14, queria resumir tudo o que está dito aqui com uma palavra: unidade. Então, consagrados à glória de Cristo pela obediência, consagrados à glória de Cristo pela unidade. E eu queria destacar 3 palavras aqui como subdivisões dessa unidade: devoção, comunhão e perseverança. Isso é uma outra marca distintiva de um discípulo e do discipulado cristão: a unidade, a devoção, a comunhão, a perseverança. Vamos subdividir esses versículos 13 e 14 em 4 partes. Primeiro vamos pensar aqui no local. Eles voltaram para Jerusalém e diz o texto que subiram para o cenáculo. O lugar onde eles se reuniam todos os dias não é conhecido, a gente não pode localizar, mas possivelmente o mesmo lugar, quando estiveram com Jesus reunidos, quando da celebração da Páscoa e quando ele instituiu a ceia do Senhor. Possivelmente o mesmo lugar, quando ele apareceu na tarde do dia da ressurreição, a princípio para os 10 discípulos, e logo depois também com a presença de Tomé. Então esse lugar era um lugar especial, marcante, lugar de reunião, e eles estavam ali todos os dias, esperando o cumprimento da promessa do Pai. Segunda observação é a lista dos 11 que aparece aqui. Os nomes são os mesmos, de Mateus 10, de Marcos 3, de Lucas 6. Somente fazendo 2 observações: Judas, que aparece aqui, Judas, filho de Tiago, é chamado de Tadeu. E o outro é Bartolomeu, que é o mesmo Natanael. Esse Natanael mereceu do Senhor e recebeu do Senhor um destaque especial. Natanael nem conhecia Jesus, nem tinha sido apresentado a Jesus. Jesus disse: eu vi você estava debaixo da árvore. E Jesus fez um comentário sobre ele: um verdadeiro judeu em quem não há dolo. Olha aí, uma palavra preciosa do Senhor Jesus. É interessante, queridos, que de todos esses 11 mencionados, preste atenção nisso, de todos esses 11 aqui enumerados, somente 3 figuram como personagens no livro que é chamado de Atos dos Apóstolos. E a gente pergunta: e os outros 8? É interessante, queridos. Não devemos duvidar aqui que todos eles devam ter dado um testemunho notável de Cristo, embora o campo de suas atividades não tenha sido registrado aqui pelo historiador. Somente 3, Pedro, Tiago e João, se destacam. No entanto, todos eles trabalharam. Eu queria só meditar com os irmãos aqui, que houve um tempo quando o coração desses discípulos era bem diferente. Houve um tempo quando eles promoveram uma grande discussão: qual era o maior entre eles? Estão lembrados disso? Estavam discutindo qual era o mais importante. Vejam como eles estavam fora do foco, da realidade. Estavam discutindo quem é o mais importante. E Jesus foi e lavou os pés a cada um, dizendo: eu sou o Senhor e Mestre, assim vocês me chamam, e eu vos lavei os pés, né? Quem é o maior? O maior é aquele que serve. A mãe de 2 deles, um dia fez um pedido inusitado a Jesus: Senhor, quando vieres no teu reino de glória, permitas que os meus 2 filhos te assentem, um à sua direita, se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Aquela própria mãe tinha essa pretensão: eu quero que os meus filhos tenham destaque.
E é interessante, queridos, pensar aqui que desses 11 que certamente foram usados, todos eles foram usados como testemunhas de Cristo, embora o campo de suas atividades fugisse ao propósito imediato do historiador. É bom pensar o seguinte, que Deus chama e usa coadjuvantes. É muito bom ter esse cuidado, que o nome do Senhor seja exaltado. João Batista teve essa consciência. Vejam que João Batista, o precursor de Jesus, chegou a ser confundido com o Messias. Você imagina isso? Pensem um João Batista vaidoso dizendo: deixem que pensem, que continuem pensando assim, né? Que eu sou o Messias, né? Mas João Batista disse: olhe, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno sequer de desatar suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E noutra ocasião ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Queridos, isso é discipulado. Houve um tempo quando havia essa preocupação no coração dos discípulos: quem é o mais importante? Quem é o mais importante? Mas agora, queridos, na soberania de Deus, o nome de 8 deles nem aparece aqui mais na história, embora estivessem servindo ao Senhor. Que Deus nos dê graça quando o nosso nome for esquecido, que a gente não fique amuado e nem bicudo lá. Eu fiz tanto, ninguém nem colocou lá meu nome, né? Eu nem fui destacado, né? Ah, se vocês soubessem o que eu fiz, a importância do meu trabalho, esse encontro não teria saído sem a minha presença. Oh, querido, querida, que Deus quebrante o seu coração, porque você é quem é pela graça de Deus. As habilidades e os dons que você tem, a capacitação que você tem, são dádivas do Senhor. Você foi consagrado à glória de Cristo. Então que Ele apareça, que o nome dele seja célebre, que o nome dele seja exaltado, que o nome dele seja glorificado. Rapidamente aqui, passando dos 11, nós temos outros membros da congregação. Além dos 12, Lucas registra aqui outros piedosos que se reuniam ali no cenáculo. Algumas mulheres, possivelmente aquelas mulheres que foram tão importantes no período do ministério público de Jesus, que ajudaram com seus haveres. O tempo não permite, mas Lucas capítulo 8, versos 1 a 3, nos fala sobre essas mulheres. Capítulo 23 de Lucas, depois de Jesus morto, aquelas mulheres seguiram aqueles que sepultaram Jesus até o lugar do túmulo. Então, possivelmente, aquelas mulheres que serviram durante todo o tempo do ministério de Jesus. Outra observação: além das mulheres, Lucas diz que ali estava também Maria, mãe de Jesus. Que coisa boa que Maria, mãe de Jesus, estava ali também, reunida, aguardando a promessa do Pai. Jesus era glorificado e ela agora aguardava a promessa do Pai. E uma coisa interessante, queridos, esta é a última referência a Maria na Bíblia, no Novo Testamento. Depois a gente não ouve falar mais sobre Maria, a respeito de Maria, mas é muito bom saber que ela fazia parte daquela congregação, que ela estava servindo ao Senhor, ela estava ali em adoração. E o texto nos fala também sobre os irmãos de Jesus, que antes da ressurreição não criam nele, um dos quais assumiria uma posição muito importante na igreja de Jerusalém. Vejam que congregação maravilhosa. Então a palavra unidade, devoção, comunhão e perseverança, isso tudo em torno da pessoa bendita do Senhor Jesus. Agora, uma última observação sobre isto, sobre essa unidade, essa devoção, essa comunhão, essa perseverança. Todos os componentes desse grupo são ou eram de uma posição social modesta, de parcos recursos, porém unidos, obedientes a Jesus, cheios do Espírito Santo, realizaram a maior obra que se tem notícias na história. Aquele pequeno grupo de cerca de 120 pessoas ficaram ali orando,
em comunhão, esperando o cumprimento da promessa do Pai. Depois ficaram cheios do Espírito Santo e se levantaram para pregar o Evangelho. A princípio se levantaram os apóstolos, Pedro e os demais, cheios do Espírito Santo, pregaram. A igreja cresceu de uma noite para o dia, de 120 membros para 3.000, depois 5.000. Depois o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. E o texto diz que depois da morte de Estevão, todos foram dispersos, todos saíram de Jerusalém, anunciando a palavra, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Todos saíram anunciando a palavra de Deus. Reuniam-se no cenáculo para oração. E, queridos irmãos, de encontros dessa natureza é que tem acontecido os movimentos cristãos de maior exposição e impacto na história da igreja. A história da igreja nos dá esse testemunho. Nunca houve um avivamento que não tivesse sido precedido pela oração. Sempre que o Senhor visitou o seu povo, vivificando, renovando, havia alguém na brecha, havia alguém buscando, havia alguém chorando, havia alguém clamando, alguém aos pés do Senhor, alguém perseverando, um grupo perseverando. Isso nos ensina que nós dependemos totalmente do Senhor. E eu gosto muito dessa expressão bíblica, falando ainda sobre a unidade. Todos perseveravam unânimes em oração. Essa expressão ressalta a unidade nesse período, né? Vejam, a gente podia imaginar, Jesus não estava ali fisicamente presente, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda sobre a igreja para inaugurar a vida da igreja, e nesse período era possível que surgisse uma competição entre eles, uma crise de identidade, de autoridade, uma crise de liderança, mas a palavra diz que todos permaneceram, perseveravam unânimes. E essa palavra é muito especial aqui no livro de Atos. Aparece 10 vezes no livro de Atos, e em 6 delas, quando fala sobre unanimidade, refere-se à comunhão na comunidade cristã. Que Deus nos dê essa graça, queridos, da obediência e da unidade. Nós não somos competidores. Quem é o mais importante? Quem é o tal? Nada disso. Nós somos servos, nós somos cooperadores. Deus nos deu capacitações, nos deu habilidade, nos deu dons, e nós devemos usar isso para o serviço de Deus, para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós nos ajudamos mutuamente, queridos. É assim na igreja do Senhor. Alguns têm o dom e sabem presidir. Alguns têm o dom do ensino, outros têm o dom da liberalidade, o dom do socorro, o dom da misericórdia, o dom da hospitalidade. É dádiva de Deus. Deus vai nos usando, então nós vamos colocando aquilo que recebemos do Senhor no seu altar, ao seu serviço, consagramos a nossa vida, e quando estamos visando a glória do Senhor, quando somos consagrados à glória de Cristo, então não haverá uma queda de braço entre nós, porque nós estaremos unidos em um mesmo propósito. Que Deus nos dê essa graça da unidade, queridos, que coloquemos à disposição do Senhor a nossa vida. Quando a gente fala sobre a unidade, a gente não pode nem conceber a possibilidade de conspiração, de puxar o tapete, de desestabilizar, de tentar destruir alguém, de tentar minar alguém, nada disso. Isso não glorifica jamais o nome do Senhor. Estamos consagrados à glória de Cristo, que Ele nos dê essa bênção da unidade, queridos, unidade marcada pela devoção, pela comunhão e pela perseverança. E em último lugar, consagrados à glória de Cristo na tomada de decisões. Todos os dias nós tomamos decisões, e há decisões que trazem implicações muito sérias. Ali estavam aqueles irmãos reunidos. Vamos olhar agora a partir do versículo 15. Aqueles 11 que durante 40 dias receberam instruções do Senhor ressurreto. E desde a ascensão do Senhor, eles vinham perseverando em oração.
até que tomaram a decisão: nós precisamos eleger alguém para ocupar o lugar que foi de Judas. E vejam que essa decisão não foi apenas da parte dos apóstolos. É certo que Pedro, porque tinha o dom da liderança mesmo, Pedro tomou a palavra, teve a iniciativa, mas ele teve o apoio. Toda a assembleia dos cristãos participou ali, sem sequer um voto contrário. Pedro é quem primeiro ventila a questão, se você olhar aí para o texto, e o fez com a naturalidade. E eu queria destacar aqui alguns pontos importantes sobre eleição. Eleição na igreja, na congregação. E não pensem que estou aqui forçando o texto, não. Mas eu queria pegar a ideia. Esse ano nós teremos, eu creio que, a eleição para presbíteros e diáconos. No ano que vem nós teremos a eleição para o pastor efetivo da igreja. Obviamente que nem presbítero, nem diácono, nem um pastor são apóstolos, nada disso. Esse é um ofício temporário. O que nós temos é o chamado dom apostólico, mas nós não temos mais, à luz da palavra de Deus, apóstolos. E vou procurar provar isso biblicamente. Nós temos dons apostólicos. A gente pode usar aqui o exemplo do nosso querido Ronaldo Lidório, que tem o dom apostólico. É aquele que é enviado para plantar a palavra de Deus onde não há a semente do evangelho. Esse é um dom apostólico, de semear onde ninguém semeou ainda, de edificar onde ninguém edificou ainda. Agora, o ofício apostólico não tem qualquer fundamento na palavra de Deus. Vou procurar mostrar isso à luz da palavra de Deus. Mas eu queria olhar com vocês agora. Sei que nós temos uma estrutura na nossa igreja presbiteriana. Nós somos uma igreja de concílios. Nós temos uma constituição. Nós temos instruções. Mas a nossa palavra final e última é a palavra de Deus. Vejam bem os pontos que são destacados aqui quando aquela assembleia estava reunida. Primeiro, a assembleia foi consultada. Essa chamada democracia representativa. A assembleia foi consultada, cerca de 120 pessoas. Segundo, a instrução. E é isso que se requer na igreja, que antes de eleições a igreja seja orientada, seja instruída, com base na palavra de Deus e com fundamento bíblico. Pedro recorreu ao Velho Testamento, citou Davi, Salmo 69, 25, Salmo 109, versículo 8, e ele fez uma referência à morte repugnante de Judas, versículos 18 e 19. Na verdade, a gente pode resumir dizendo que Judas tornou-se um apóstata e um traidor, e ele foi para o seu devido lugar. Terceiro lugar, quais eram os critérios? E quando nós elegemos na igreja diáconos, presbíteros, pastores, então nós precisamos de critérios. E quais eram os critérios? Primeiro, está dito aí, seria necessário que o eleito fosse um companheiro de Cristo desde o batismo de João Batista, até a ressurreição. Essa era uma exigência. Alguém que tivesse andado com o Senhor. Segundo lugar, seria uma testemunha fidedigna da ressurreição. E se vocês observarem o livro de Atos, as primeiras pregações dos apóstolos, o fundamento era sempre a ressurreição de Jesus. Foi o que Pedro disse: vós o crucificastes por mãos de iníquos, mas Deus o ressuscitou. A ressurreição de Cristo que autenticava a fé e autenticava a pregação apostólica. Terceiro lugar, os discípulos restringiram ao mínimo a escolha com a proposta de 2 nomes apenas, ambos igualmente qualificados para o ofício. Diz aqui o texto que propuseram, a comunidade toda escolheu 2 nomes que preenchiam aqueles requisitos. É interessante dizer que aqueles primeiros cristãos, que são um modelo para nós, eles formavam um grupo inclusivo e democrático. Todos eles participaram. E é assim mesmo,
A igreja é preparada, ela é instruída, ela é orientada, e os membros da igreja apresentam nomes. E é muito interessante que os nomes atendam aos critérios, às qualificações. E quando nós o fizermos, que o façamos debaixo de oração. Quarto lugar, oração. A decisão final eles deixaram nas mãos do Senhor. Porque eles sabiam muito bem, o coração do homem é tão enganoso, não é? É por isso, queridos, que não é salutar na igreja, quando nós fazemos uma eleição, campanha, por exemplo. Quero que você vote fulano, outro, não vote fulano, nada disso. Não pode existir campanha. É uma coisa tão séria que a gente faz diante de Deus, pedindo a sabedoria de Deus. Vejam que eles oraram pedindo orientação para escolher entre os dois. Eles reconheceram a onisciência de Deus e reconheceram também a possibilidade do engano do coração humano. O Senhor guia aqueles que o seguem pelo seu Espírito Santo. Que Deus nos dê a graça, queridos, de fazermos eleições para a glória de Deus, de termos uma igreja instruída, participativa, e uma igreja que se submeta à vontade do Senhor. Uma igreja que se coloque aos pés do Senhor, dizendo: levanta, Senhor, aquele a quem tens escolhido. Resumindo tudo isso, queridos, nós raciocinamos, nós deliberamos à luz das providências divinas, nós consultamos as Escrituras, nós oramos ao Senhor. E votar é tão sério que a gente diz: eu quero que esse voto esteja de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus nos dê a graça desse entendimento, queridos. E o texto diz que o eleito foi Matias, foi escolhido de maneira certa, de acordo com a vontade de Deus, e passou a ser contado entre os 11 apóstolos, entre os 12 agora, os 12. Agora observem, queridos, que depois da eleição de Matias, é isso que eu quero chamar a sua atenção, a gente não encontra em nenhum momento do livro de Atos, em nenhum momento do Novo Testamento, a eleição de outro apóstolo. Mesmo tendo um apóstolo sido morto, foi morto ao fio da espada, o número ficou 11 de novo. E não houve mais a eleição de qualquer apóstolo. Mesmo morto, aquele continuava fazendo parte no número dos apóstolos. Somente Judas, o apóstata, é que deixou de ser contado. Quando o Apocalipse fala sobre os 24 anciãos, é o entendimento que sejam os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Então, eu queria concluir essa palavra chamando a atenção da igreja, entendendo que essa é uma comunidade que tem uma cabeça, que é o Senhor Jesus. E nós todos devemos ser consagrados à glória de Cristo Jesus, na nossa vida, na nossa dinâmica, na obediência, na unidade e nas decisões que nós tomamos. Porque na verdade nós queremos satisfazer aquele que nos comissionou. Que Ele nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a sua palavra. Amém.